Bem-vindos, meus caros ouvintes. Eu sou a Ana Nogueira, uma das curadoras do canal Locran, e a mente por trás de Paradise. Paradise é um mundo onde riqueza e decadência dançam lado a lado. Onde cada escolha, cada silêncio, carrega o peso de consequências capazes de destruir famílias ou erguê-las das cinzas. Um lugar povoado por armas, negócios sombrios e alianças perigosas, onde apenas os fortes e os astutos sobrevivem. De um lado, uma jovem herdeira, última sobrevivente de uma família poderosa, marcada pelo passado e movida por uma sede de vingança. Do outro, um homem que não é o herói que todos esperam, cujos métodos são tão implacáveis quanto misteriosos. Ela deseja que o mundo conheça seu nome, mesmo que para isso precise sacrificar tudo o que é. Ele seguirá cada comando seu, trazendo o inferno à terra. Neste jogo de máscaras e traições, cada decisão é uma linha tênue entre a vida e a morte. Cada passo aproxima da justiça, ou da destruição total. Escutem atentamente, porque esta é uma história de vingança e destruição. Esta é a história de quem sobreviveu para se tornar alguém que ninguém jamais ousará esquecer. Então, acomodem-se, respirem fundo, e deixem que eu conduza seus ouvidos por esses corredores sombrios e ensanguentados. Bem-vindos à história de Paradise. Capítulo 5. Amanhã e amanhã. O vento do lado de fora uivava, empurrando as janelas antigas da mansão. A chuva ainda caía fina, como se o céu se recusasse a lavar o sangue da cidade. Cibele atravessou o portão quase correndo, a bengala batendo irregularmente no chão molhado, cada passo mais descompassado que o anterior. Sentia o coração acelerado, a respiração curta, o som dos próprios batimentos abafando o ruído do vento. A dor na perna voltou como uma lâmina, profunda, insistente, subindo até o quadril. Mas ela não parou. Subiu as escadas de 2 em 2 degraus, o coração em disparada, o ar escapando dos pulmões em pequenos solavancos. Os funcionários a viram surgir pelo saguão, os olhos arregalados, o rosto pálido, o corpo trêmulo, e congelaram onde estavam. Ela, que sempre entrava com calma e postura ereta, agora parecia em fuga. As botas marcavam o chão de mármore com rastros de lama, e o som da bengala reverberava como um relógio descompassado. Senhora Veirault? Chamou Marta, hesitante, mas Cibele não respondeu. Subiu as escadas em silêncio, o corpo inteiro tenso. Cada degrau parecia mais alto que o anterior, e a dor pulsava do tornozelo até o quadril, rasgando. Mas ela não sentia nada além do pânico. A lembrança ainda estava ali, vívida, o som do garfo, o sangue, o sorriso calmo do atendente. O modo como tudo aconteceu depressa demais, limpo demais, cruel demais. O cheiro. Deus, o cheiro. Ela alcançou o topo das escadas e empurrou a porta do escritório do pai. O ar ali dentro era diferente, mais frio, mais denso, como se o tempo não tivesse avançado desde a morte dele. As paredes cobertas de livros, a lareira apagada, o retrato do patriarca Veirault sobre a escrivaninha. O olhar dele, fixo, parecia julgá-la. Arthur já estava lá, como se a tivesse pressentido. Estava junto à janela, a silhueta recortada pela luz cinzenta da manhã. Quando a viu, sua expressão se quebrou. Cibele? Chamou, dando um passo à frente. O que houve? Ela respirava com dificuldade, o peito subindo e descendo rápido. Soltou a bengala, que caiu no chão com um som seco. As mãos dela tremiam. Ele está morto, murmurou, quase sem voz. Arthur se aproximou, confuso. Quem está morto? O filho mais novo dos Rosen. Respondeu, e as palavras pareceram pesar toneladas. Ele está morto. Arthur. Morto. Arthur piscou, incrédulo. Como? Cibele passou a mão pelos cabelos, respirando fundo. As lembranças vinham em fragmentos, o olhar do atendente, o sangue jorrando, o som metálico. Eu estava lá. Eu vi. Sussurrou. Ele morreu na minha frente. Arthur se aproximou lentamente, apoiando uma das mãos no ombro dela. Está ferida? Perguntou, tentando manter a calma. Não. Ela sacudiu a cabeça. Não fui eu. Não, não com as minhas mãos. Mas eu trouxe isso. Trouxe o quê? Ele insistiu, gentil. Ela olhou, e os olhos dela pareciam de vidro, frios, cheios e vazios ao mesmo tempo. O inferno. O silêncio caiu entre eles. O estalar da madeira molhada na lareira foi o único som por um tempo. Arthur a observava, aquela menina de 18 anos, sempre contida, sempre orgulhosa, agora quebrada,
com as mãos trêmulas e o rosto manchado de chuva e talvez lágrimas que ela mesma não percebeu. Eu pedi, Arthur. Disse, a voz falhando. Pedi por vingança. Pedi que eles sofressem. E agora começou. Ele veio. Arthur franziu o senho. Não estou entendendo. O atendente. Ela fechou os olhos, tentando conter o tremor. Ele o matou. Como se fosse nada. O sangue. A voz dela falhou. Eu vi a vida sair dele. Eu vi o que pedi se tornar real. Arthur respirou fundo, segurando os ombros dela. Cibele. Olhe para mim. Pediu, firme. Você não tem culpa do que um homem fez. Mas ela negou com um gesto brusco. Não. Sussurrou. Eu chamei por ele. Pedi que viesse. E ele veio. Ela se virou para o retrato do pai. Os olhos dele pareciam mais frios agora, como se desaprovassem. Eu queria justiça. Continuou. Só isso. Mas justiça não existe. Existe dor, existe sangue. E agora eles virão por nós, por mim. Arthur olhou para ela com o coração apertado. Queria dizer que ela estava errada, que ainda havia salvação, mas o olhar dela o calou. Era o mesmo olhar do pai dela, determinado e quebrado ao mesmo tempo. O olhar de quem perdeu tudo e ainda assim se recusa a cair. Ela andou até a janela, olhando para a chuva. A cidade estava coberta por névoa, o horizonte escondido. Eu trouxe o inferno, Arthur. Murmurou. Para eles. Para mim. Ele se aproximou devagar, mas não disse nada. Sabia que palavras não alcançariam o que se passava dentro dela. O rosto de Cibele estava tenso, os olhos vermelhos, o queixo firme. E, no entanto, havia uma rachadura visível, o controle desfeito, o medo exposto. Talvez fosse inevitável. Disse Arthur, depois de um tempo. Talvez o inferno só estivesse esperando um convite. Ela virou o rosto para ele. Então eu o enviei. Respondeu, amarga. E agora ele vai queimar tudo. O silêncio voltou. O som distante da chuva preenchia o espaço entre eles. Cibele se sentou no sofá, exausta. As mãos ainda tremiam quando tocaram o braço da poltrona. Arthur ficou de pé diante dela, o olhar grave. O que vai fazer agora? Perguntou ele. Ela respirou fundo, tentando encontrar alguma resposta entre o caos dos próprios pensamentos. Esperar. Disse. Afinal. Esperar o próximo passo. Arthur assentiu devagar, embora o semblante denunciasse preocupação. Caminhou até a escrivaninha, acendendo a lareira com um fósforo. O fogo se ergueu, brando, iluminando as paredes. Às vezes, menina, o inferno não vem de fora. Disse ele, a voz baixa. Ele nasce aqui dentro. Cibele olhou, e o silêncio entre eles foi quase humano, pesado, sincero, irreparável. Ela passou os dedos pelos próprios cabelos, respirando fundo. Eu sei. Murmurou. É isso que me assusta. Arthur ficou em pé, a observando por um instante. Havia algo na expressão dela, um brilho de arrependimento misturado a uma sombra de determinação. A menina que um dia era gentil, curiosa, sonhadora, agora lutava para não se afogar dentro da mulher fria e implacável que o ódio estava moldando. O som da chuva parecia distante quando a campainha tocou. 1, 2 vezes. Os dois se entreolharam. Arthur saiu primeiro, descendo as escadas com passos pesados. Cibele ficou parada, o olhar fixo na lareira, o fogo refletindo nos olhos. Lá embaixo, o som da porta se abrindo ecoou pela mansão. Um murmúrio baixo, uma troca de palavras que ela não compreendeu. E então, o nome. Ezra. O nome soou como um trovão, cortando o ar, ecoando pelos corredores antigos da casa como uma sentença. Cibele ergueu o olhar, o coração disparando. Lá fora, a chuva cessava. Lá dentro, o inferno finalmente tinha endereço. O vento uivava do lado de fora da mansão Veiraut como se o prenúncio de uma tormenta. A noite trazia um frio estranho, um tipo de frio que não vinha apenas do clima, mas de algo que parecia mover-se entre as paredes. O fogo da lareira lançava luzes instáveis pelo escritório, fazendo o rosto de Cibele parecer talhado em bronze, os olhos fixos nas chamas, o corpo imóvel, como se ainda não tivesse saído completamente da padaria. O som do garfo rasgando a carne, o sangue respingando, a calma absurda daquele homem, tudo voltava em fragmentos. Ela respirava fundo, tentando convencer o corpo de que estava segura, mas o coração insistia em desmenti-la. A bengala estava encostada na poltrona próxima à lareira,
mas ela não conseguia sentar. Caminhava devagar diante da lareira, o som leve dos passos misturado ao estalar da lenha. Cibele passou a vida acreditando que o inferno era uma metáfora. Agora, ele tinha corpo, voz e olhos cinzentos. Quando o som de passos soou no corredor, firmes e ritmados, o corpo dela reagiu antes da mente. Virou rapidamente em direção à porta com os braços cruzados. As chamas tremeram, refletindo o medo e a raiva que se misturavam em seu rosto. A porta se abriu, Arthur apareceu primeiro. O semblante dele estava mais tenso do que de costume, a postura ereta, o olhar voltado para Cibele. Senhorita Cibele, disse, devagar, como se pronunciasse um aviso. Estava frio, mas podia-se ver uma gota de suor escorrendo pela têmpora de sua testa. Ela mordiscou o lábio inferior de ansiedade, o peito subindo e descendo com esforço. Quem é? Arthur hesitou, apenas um instante, e então deu um passo para o lado. Foi assim que ela ouviu. Ele estava ali, o atendente da padaria, parado na entrada como se algumas horas atrás não tivesse feito uma carnificina na frente dela. Vestia uma jaqueta de couro escura, o colarinho forrado de pele onde Cibele notou algumas manchas de sangue seco. As botas ainda traziam lama e a sombra da chuva. O rosto, no entanto, permanecia sereno. Havia nele algo impossível de definir, uma mistura de cansaço, despreocupação, força, ironia e ameaça. O tipo de presença que não pede permissão para existir, apenas acontece, e o espaço se curva em volta. O cheiro de café e laranja entrou na sala com ele. Por um momento, o mundo pareceu prender a respiração. Cibele se manteve imóvel, o olhar preso no rosto dele. O mesmo sorriso calmo que precedeu o som de ossos quebrando. E ainda assim, havia algo diferente nele, uma clareza, como se tivesse deixado para trás a máscara do atendente e revelado o que sempre foi. Ele quebrou o silêncio primeiro. Bonita casa, disse, com naturalidade, a voz rouca, leve, e com o tipo de humor que parece esconder algo. Cibele não respondeu. O som do fogo se tornou mais alto entre eles. Você veio, murmurou, finalmente, sem saber se era uma acusação ou constatação. Ezra inclinou levemente a cabeça, como quem reconhece um segredo dito em voz alta. Você me chamou. Respondeu, voz rouca e sem qualquer sinal de pressa. E eu, geralmente, não deixo convite sem resposta. Arthur olhou de um para o outro, confuso. Chamou? Perguntou, o tom desconfiado. Quem é você, afinal? Ezra desviou o olhar para ele, e o meio sorriso que surgiu foi tão leve quanto perigoso. Ninguém que o senhor queira discutir moralidade. Disse, e então acrescentou com um humor quase preguiçoso, mas pode me chamar de Ezra, se preferir algo mais educado. Arthur franziu o senho. Cibele respirou fundo, tentando ignorar o tremor que começava nas mãos. O que aconteceu na padaria? Começou, a voz baixa. Por que fez aquilo? Ezra deu alguns passos lentos para dentro da sala. O som das botas contra o piso parecia marcar o ritmo do próprio coração dela. Você realmente quer que eu responda? Disse, calmo. Porque eu posso ser brutalmente honesto. Eu quero a verdade. Respondeu Cibele, erguendo o queixo. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Aqueles garotos cruzaram uma linha que não deviam. Eu apenas a apaguei. Apagou? Ela repetiu, incrédula. Você assassinou o filho dos Rosen no meio de uma padaria. Ezra se aproximou mais, e o brilho da lareira refletiu nas pupilas dele. Eu dei fim a um verme que achou que podia brincar com uma cobra e sair ileso. Arthur interveio, dando um passo à frente. O que você fez foi loucura. Isso vai reacender uma guerra. Ezra ergueu uma sobrancelha, divertido. Guerra? Perguntou. Vocês falam disso como se fosse novidade. Ele olhou para Cibele. Você acendeu o fósforo, condessa. Eu só deixei o fogo fazer o que sabe fazer. Cibele se afastou um passo, o coração acelerado. Eu não pedi para que fosse assim. Pediu, sim. Respondeu ele, a voz mais baixa agora, quase um sussurro. Só não teve coragem de admitir o quanto queria ver sangue. O silêncio que se instalou foi pesado, quase físico. A chama da lareira oscilou, lançando sombras nos rostos dos três. Ezra caminhou até o sofá e se jogou ali, com uma naturalidade que irritou Cibele. Esticou as pernas, cruzou os braços atrás da cabeça. Não me olhe assim, disse. Você não contratou um padre. Arthur tentou conter a irritação. Contratou? Perguntou a Cibele, num tom de quem já sabe a resposta,
mas ainda assim precisa ouvi-la. Cibele respirou fundo. Eu pedi ajuda, disse. Ao Paradise. Ezra deu um riso baixo, divertido. Vingança se tornou ajuda agora? Arthur olhou para ele, tenso. Você é um deles, então. Ezra o encarou sem pressa. Sou o que precisa ser. A resposta não o satisfez, mas ele entendeu que não adiantava insistir. O homem à frente dele tinha a calma de quem sabe exatamente o que pode fazer, e o que não precisa explicar. Cibele o observava. Cada detalhe dele parecia cuidadosamente fora do lugar, o sangue seco no colarinho, o olhar cinzento e firme. Era um homem que carregava o caos com naturalidade. Mas o que mais a incomodava era a serenidade, o mesmo olhar de quem já matou tantas vezes que a vida perdeu peso. Você matou um Rosen. Disse, firme. Agora eles virão. Ezra olhou para o fogo, pensativo. Que venham. Respondeu, tranquilo. Às vezes, é preciso que o inferno inteiro venha para que alguém finalmente entenda o que criou. Arthur cruzou os braços, a paciência no limite. Você fala como se fosse algum tipo de profeta. Ezra deu um riso breve. Não, disse. Sou só um homem cansado de fingir que monstros seguem regras. Cibele o fitou em silêncio. Queria odiá-lo, mas parte dela sabia que ele dizia a verdade. O garoto Rosen merecia morrer, e essa certeza corroía. Talvez porque, pela primeira vez, alguém fez o que ela sempre quis fazer desde que despertou. Você devia ter deixado que eu decidisse. Disse, a voz mais baixa agora, mais humana. Eu não precisava de sangue. Ezra a observou um instante antes de responder. Você precisava de um aviso. Disse, com calma. Agora o mundo sabe que a Veiraut não está morta. Cibele desviou o olhar, a garganta apertada. E você acha que isso é força? Acho que é o começo. Respondeu. Força é o que vem depois. Arthur suspirou, cansado. E o que acontece depois, exatamente? Vai sair matando todo mundo que a olhe de forma errada? Ezra olhou com um meio sorriso preguiçoso. Só se ela mandar. Eu não mando em você. Retrucou Cibele. Ezra se inclinou no sofá, apoiando os cotovelos nos joelhos. Mas acha que devia. Ela sentiu o rosto queimar de raiva. Você é insuportável. E eficiente. Completou ele, com o mesmo tom leve. O inferno raramente vem com boas maneiras. Arthur observava em silêncio. Via nela a mesma expressão que via no pai dela. O olhar frio de quem entende que cada escolha traz uma perda. A jovem herdeira que antes planejava calmamente sua vingança agora estava diante da consequência viva de seu desejo, um homem moldado pelo sangue, impossível de controlar. Cibele virou-se para ele. Você não entende o que está fazendo. Os Rosen não vão deixar isso passar. Eles vão vir atrás de mim, da casa, de todos. Ezra se levantou devagar. A simples mudança de postura pareceu alterar o ar na sala. Ele se aproximou dela, cada passo calculado. Quando falou, a voz era baixa, quase um murmúrio. Então vamos deixá-los vir, disse. Às vezes, é mais fácil cortar a cabeça de uma serpente quando ela vem rastejando até você. Ela manteve o olhar firme, mas por dentro, algo vacilou. Havia algo naquele homem que era difícil de descrever, uma mistura de brutalidade e lucidez que a atraía e repelia ao mesmo tempo. Ezra deu um meio sorriso, o tom quase provocador. Você é diferente. A maioria das pessoas que me contrata chora, reza ou tenta fugir. Você, parece querer entender. Entender o quê? A parte de mim que ainda é humana. Disse ele, e o sorriso desapareceu. Cibele o estudou por um momento. Existe essa parte. Ezra não respondeu de imediato. Caminhou até a janela, abriu um pouco a cortina e observou a chuva. Às vezes. Disse, por fim. Quando a chuva cai. Arthur desviou o olhar, inquieto. O fogo estalou, lançando faíscas no tapete. Cibele se aproximou, lenta. Eu não quero apenas matá-los. Disse, a voz firme. Quero destruir tudo o que amam. Tirar o nome deles dos prédios, os rostos das paredes, os sorrisos das pessoas. Quero que esqueçam o que é poder. Ezra virou-se para ela, e havia uma centelha de admiração no olhar. Agora estamos falando a mesma língua. Ela olhou de volta, os olhos brilhando na luz da lareira. Matar seria fácil para você. Continuou. Eu quero algo mais difícil. Ele sorriu, um sorriso breve e quase humano. Arthur, no fundo, balançou a cabeça, resignado.
Sabia que nada do que dissesse mudaria o que se formava ali, a aliança entre o fogo e o gelo. Ezra voltou a olhar para Cibele, o tom agora mais suave. Então, Veiraut, o que quer que eu faça? Ela demorou a responder. As chamas refletiam nos olhos dela como espelhos distorcidos. Espere, disse, enfim. Até eu decidir. Ezra inclinou a cabeça, concordando. Tudo bem. Respondeu. Mas saiba de uma coisa, eu normalmente não costumo esperar por ordens. O silêncio voltou. A chuva do lado de fora diminuía, e o vento sussurrava entre as frestas das janelas. Arthur se afastou, sentindo o peso do que se instalava entre os dois. Ezra se virou para ir, mas parou à porta. Você é diferente do que imaginei, disse, sem olhar para trás. Não sei se é bom ou ruim. E você é exatamente o que eu imaginei. Respondeu Cibele. Ele deu um meio sorriso, abrindo a porta. Então, talvez vamos nos entender muito bem. Quando o som dos passos dele desapareceu pelo corredor, Cibele percebeu que o coração ainda batia rápido demais. O cheiro de ferro permanecia no ar, misturado ao da lenha que queimava. Arthur aproximou-se devagar. Você sabe o que está fazendo, menina? Cibele não respondeu de imediato. Olhou para o fogo e depois para o retrato do pai. Não, disse, baixinho. Mas acho que é tarde para voltar atrás. Arthur suspirou. Ele é perigoso. Eu também. Respondeu. Do lado de fora, a chuva cessava. Dentro da casa, o fogo continuava queimando, lançando luz sobre as paredes, e sobre a herdeira e o assassino que, sem saber, haviam acabado de selar o início de algo muito maior do que vingança. A manhã chegou cinzenta, sem o menor vestígio de sol. A chuva havia cessado há horas, mas o mundo parecia ainda úmido, adormecido, como se não quisesse despertar do que aconteceu. O vento agitava as cortinas do escritório, trazendo o cheiro frio da terra encharcada e o eco distante das ondas do mar batendo nas rochas. Cibele estava acordada desde antes do amanhecer. Passou a noite inteira de pé, diante da lareira apagada, observando o fogo morto como se esperasse que ele acendesse sozinho. Dormir parecia uma fraqueza que não podia permitir. Havia sangue no ar, não o sangue que se via, mas o que se sente. Aquele que gruda na alma. Quando ouviu o ranger leve da porta, não se moveu. De alguma forma já sabia quem era só pelo cheiro de café e laranja. Ezra entrou sem cerimônia, como se a mansão fosse dele. O casaco de couro estava jogado sobre um ombro, o cabelo ainda úmido, pingando nos fios soltos sobre a testa. Usava uma camisa cinza, as mangas dobradas até os cotovelos. Parecia recém-saído de uma tempestade, e de algum modo, completamente tranquilo. Você não dorme? Perguntou ele, a voz rouca de quem não fala há horas. Não. Respondeu Cibele, sem virar o rosto. E parece que você também não. Ezra deu um meio sorriso e apoiou o casaco na poltrona mais próxima. Sono é coisa de quem pode se dar ao luxo de sonhar. E você não sonha? Ela perguntou, olhando para ele pela primeira vez. Se pesadelos podem ser chamados de sonho, então sim. Ele deu de ombros. O silêncio voltou. Ele caminhou pela sala, observando os detalhes como quem examina o corpo no de uma linda mulher, os livros, o brasão da família sobre a lareira, o relógio parado na parede. Tocou uma das molduras, limpando o pó com o polegar. Bonito lugar, disse. Frio, mas bonito. Cibele observava sem responder. Havia algo diferente na maneira como ele ocupava o espaço. Ele não parecia um homem tentando se impor, mas alguém que simplesmente pertencia ali, como uma sombra. O olhar dele era curioso, atento, mas sem arrogância. Ezra se aproximou da janela, abriu um pouco a cortina e olhou o jardim coberto de névoa. Quantos anos você tinha quando tudo aconteceu? Perguntou, sem olhar para ela. 17. Ele assentiu, ainda observando o lado de fora. Jovem demais para entender que o mundo não se importa. Cibele observou por um instante. E você, quantos tinha quando entendeu isso? Ezra virou o rosto, e por um breve segundo o olhar dele pareceu atravessá-la. 8. Ela não perguntou mais. Havia algo na voz dele que deixava claro que não era o tipo de lembrança que se toca. Ele voltou para o centro da sala e sentou-se no sofá, recostando-se como se o corpo finalmente lembrasse o cansaço. Cibele o acompanhou com o olhar, e foi então que notou o anel. No dedo indicador da mão direita dele havia um anel largo de metal escurecido. Gravado nele, o brasão de um texugo. Texugo. Pensou ela,
lembrando do emoji que estava na observação que recebeu meses antes na transferência bancária. O sangue dela gelou. Esse anel, disse, apontando discretamente. Ezra olhou para a própria mão como se só agora tivesse notado o anel. Cibele manteve o tom controlado, mas os dedos se fecharam sobre o braço da cadeira. Meses atrás. Ezra arqueou uma sobrancelha, curioso. O que foi? Eu recebi uma quantia absurda meses atrás. Ele sorriu, de leve. Ah, aquilo. Foi você. Concluiu ela, sem perguntar. Ezra assentiu, com simplicidade. Fui eu. Por quê? Ele inclinou a cabeça, pensativo. Porque você vai precisar. Cibele se inclinou um pouco para frente. Aquilo era muito dinheiro. Ezra deu um riso baixo. Não. Aquilo era um lembrete. Ela o encarou, sem entender. Um lembrete de quê? De que você não pode mover um império falido com boas intenções. Respondeu. E porque eu não gosto de trabalhar para gente que não pode pagar os próprios funcionários. Ela cerrou os punhos, irritada. Mesmo assim, a quantia era absurda. Ezra olhou para o fogo apagado, distraído. Era só 1% do que você me deu. Cibele o encarou, confusa. O quê? Ele voltou a olhar para ela, sério. A Áurea Veritas. Disse. Sabe o valor de uma moeda dessas? Sei o que ela significa. Então sabe que o dinheiro não foi um presente. Foi uma ferramenta. Ezra apoiou o cotovelo no joelho, a voz baixa e precisa. Vai precisar de cada centavo se quiser o que me pediu. Cibele respirou fundo, tentando processar as palavras. Você fala disso como se fosse simples. Não é simples. Respondeu. É caro. E você já pagou o preço. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, estudando o rosto dele. Ezra parecia alheio ao peso do que dizia. Havia uma tranquilidade quase irritante em cada gesto, o tipo de calma que só existe em quem já viu o pior do mundo. Você parece não ligar para dinheiro. Disse, por fim. Ezra deu um meio sorriso, sem humor. Dinheiro é só papel. Ele compra silêncio, não paz. E o que compra paz, então? Nada. Respondeu. Paz não se compra. Se rouba. Cibele olhou por um momento longo, como se tentasse decifrá-lo. Você fala como alguém que já tentou. E falhei. Ele disse, sem hesitar. O silêncio que se seguiu foi quase confortável. O tipo de silêncio que acontece quando duas pessoas entendem que não há necessidade de preencher o ar com palavras inúteis. Ezra pegou uma garrafa de uísque sobre o aparador, serviu 2 copos e estendeu um para ela. Bebe? Ela hesitou, mas aceitou. O líquido queimou na garganta, e por um instante sentiu o corpo voltar a lembrar que era feito de carne. Você ainda acha que fez a coisa certa? Perguntou, por fim. Ezra olhou, o olhar cinzento agora mais suave. Não existe certo, Cibele. Só o que dá resultado. E se o resultado for destruição? Então você reconstrói. Respondeu. Ou aprende a viver entre as ruínas. Cibele desviou o olhar. Você fala como se não restasse nada para perder. Ezra deu um meio sorriso cansado. É mais fácil lutar quando já se perdeu tudo. Ela ficou em silêncio, observando o copo entre as mãos. A luz da manhã entrava pelas frestas, tingindo de dourado o rosto dele. Por um segundo, ela viu algo que não combinava com o homem que atravessou o pescoço de um Rosen com um garfo: vulnerabilidade. Era quase imperceptível, mas estava ali, a lembrança de alguém que já foi mais do que uma arma. Ezra percebeu o olhar dela e desviou, rindo baixo. Não me olhe assim. Vai começar a achar que eu tenho alma. Cibele respondeu com ironia. E tem? Às vezes. Disse. Quando esqueço quem sou. E quem é você, afinal? Ele pensou um instante antes de responder. Alguém que faz o que é preciso para que pessoas como você possam continuar dormindo à noite. Ela se recostou, cruzando as pernas. Eu não durmo, lembra? Ezra sorriu, satisfeito. Então talvez sejamos parecidos. O silêncio que se seguiu não era mais hostil. Era quase cúmplice. A chama da lareira reacendeu sozinha quando Arthur passou pelo corredor e atirou um fósforo aceso no braseiro, como se não quisesse interromper o que se formava ali. Ezra observou o fogo por um tempo e depois disse. Você ainda não entende o que pediu. Cibele franziu o senho. Então me explique. Ele a olhou, e havia algo de sério demais na voz quando respondeu. O tipo de vingança que você quer não termina quando o inimigo morre.
Ela consome tudo antes disso. Amigos, nome, casa, alma. Você acha que vai controlar o inferno, mas o inferno é paciente. Espera até que você precise dele de novo. Cibele sustentou o olhar dele, o coração batendo forte. Eu já estou nele. Ezra sorriu, pequeno, quase triste. Então talvez sejamos dois prisioneiros na mesma cela. O fogo crepitou. Lá fora, o céu começava a clarear. A cidade de Averfell acordava, mas dentro da mansão, o tempo parecia suspenso, como se o mundo lá fora tivesse deixado de existir. Ezra se levantou, terminando o uísque. Tem umas coisas para resolver na cidade. Que tipo de coisas? Perguntou ela. As que mantêm as hienas longe da sua porta. Respondeu, com naturalidade. Ele caminhou até a porta, mas antes de sair, virou-se de leve. Ah, e sobre o dinheiro, disse, com um sorriso preguiçoso. Gaste. Tudo. Senão vai acabar esquecendo porque lutou. Cibele arqueou uma sobrancelha. E o que você vai fazer? Ezra deu de ombros. O que sempre faço. Matar. Ela observou desaparecer pelo corredor, e quando o som dos passos se perdeu, ficou sozinha outra vez. O anel ainda brilhava em sua mente, o texugo gravado, o símbolo do inferno que ela comprou sem saber o preço. No silêncio, Cibele se deu conta de algo que a assustou mais do que qualquer Rosen poderia fazer. Ela começava a entender Ezra. E talvez, de alguma forma, a se reconhecer nele. O fogo crepitou uma última vez antes de apagar, deixando a sala envolta numa penumbra quente. E, pela primeira vez em muito tempo, Cibele sentiu medo, não do homem que trouxera o inferno à sua porta, mas da mulher que ela mesma estava se tornando ao deixá-lo entrar. E assim chega ao fim mais um capítulo de Paradise. Mas lembrem-se, neste mundo, cada escolha deixa marcas, e cada segredo carrega seu peso. Se vocês gostaram de nos acompanhar, não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com quem gosta de histórias intensas, e comentar o que acharam da trama. Quero saber suas teorias, palpites e quais personagens mais mexeram com vocês. Inscrevam-se no canal para não perder nenhum episódio, e ativem as notificações, porque a história de Paradise ainda tem muito sangue, vingança e segredos a revelar. Até o próximo capítulo. Um grande beijo e um abraço.